Eu vou. Aquele dia não consegui a gravação, saiu. Até o irmão Gemiro perguntou ontem para mim o que tinha acontecido. Aí eu falei, eu não sei, eu acho que deu uma modificada no aplicativo e não saiu. Aí eu desativei tudo. Aí vou gravar agora, mas só que vê aqui na frente, né? E aqui não grava mais, mas vai gravar as vozes. Então, hino 225, voz e ternura. Voz e ternura. Você não lembra bem desse hino, né? A luz do céu. Duzentos e 39.
tentação. 461. Estão gravando, né?
deixar ele para o final. Vamos cantar outro. Escolhe outro. 308. 308. Vou baixar o tom. 308. Amém. Obrigado. Trabalhando, né, para que possa trabalhar
Amém. A Irmã Rosa está dizendo, boa noite, pastor, estou assistindo. Então vamos pela palavra de Deus, vamos falar sobre milagre de Jesus, os milagres de Jesus. Então abre no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Agradecemos a Deus, meus irmãos, nos hinos que nós cantamos, e agradecemos a presença de vocês aqui. E também vamos agradecer a Deus por Ele conceder mais essa oportunidade de nós estudarmos um pouco junto a palavra dEle. Então aqui no versículo 1, fala no nascido cego. E passando Jesus e um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 2, João capítulo 9. Respondeu-lhes Jesus, nem ele pecou e nem seus pais, mas para que se mostrasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, versículo 4. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Abre um parêntese, que significa o enviado, fecha o parênteses. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Até aqui por enquanto. Então nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo 9, mais um milagre de Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, que é um quadro da humanidade nascida em pecado e, em consequência, cega espiritualmente. Desde o nascimento, a humanidade, aquele que não tem Cristo, ele é cego espiritualmente desde o nascimento. Ele pode nascer com a vista, os olhos para enxergar. Que uma criança bebê olha, está enxergando, né? Mas só que espiritualmente é cega. Então aqui vemos que Jesus ia passando. E Jesus, cada vez que ele passava em um lugar, que ele chegava naquele lugar e saía, ele sempre deixava aquele lugar melhor do que ele tinha encontrado antes. Então assim deve ser nós cristãos, em cada lugar que nós chegamos, que nós moramos, que nós entramos, que nós saímos, devemos deixar aquele lugar melhor do que nós encontramos. Porque se você chegar naquele local, você falar algumas palavras de Jesus, do Evangelho, você saiu, você já deixou aquele lugar melhor. Porque o cristão que conhece o Evangelho, a doutrina dos apóstolos, ele vai pregar a doutrina dos apóstolos, as boas novas. Evangelho de João capítulo 9.
Então aqui ele fala no versículo 2, e os seus discípulos perguntaram para ele, dizendo, Rabi, que quer dizer mestre, né? Quem pecou? Este, falando este cego, eles ficaram curiosos, por que ele era cego? Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Então muitos acreditavam que, até os discípulos, muitos, que acreditavam, pelo jeito da pergunta, que ele tinha algum pecado para que nasceu cego, ou os pais, por causa do sofrimento. Muitos hoje acreditam que todos os sofrimentos é resultado do pecado. Num certo sentido, o sofrimento é o resultado do pecado que herdamos de Adão e Eva. Porque se nós não tivesse pecado, nunca tivesse pecado, não tinha sofrimento. Mas só que Jó sofreu, não sofreu por ele ter pecado. Então eles devem ter esquecido de Jó, porque Jó sofreu. Ele não tinha pecado contra Deus. Jó era pecador. Mas porque aquela tragédia que aconteceu com Jó não é por causa de pecado dele. Foi provas, Deus provou Jó para o diabo, Satanás. Boa noite. E no caso aqui, Jesus respondeu-lhe Jesus, versículo 3, do capítulo 9 de João. Nem ele pecou, nem seus pais. Jesus não estava querendo dizer que ele não tinha pecado. Mas não naquele sentido que ele era cego. Então Jesus não queria dizer, afirmando para as pessoas que ele não tinha pecado. Muito pelo contrário. Ele tinha sim o pecado original de Adão e Eva, da velha natureza. Todos nascem, vêm para este mundo, desde o ventre da mãe, ele já vem com aquela natureza velha, natureza de Adão. Mesmo ele não tendo cometido o pecado, os irmãos entendem bem isso também? Há vezes algum que não. Mesmo ele não ter cometido o pecado na prática, mas só que herdou o pecado de Adão e Eva. Ninguém nasce perfeito. O apóstolo Paulo disse, não há um justo sequer. Todos se extraviaram, se fizeram inútil e se extraviaram da glória de Deus, saíram fora do caminho. Mas por que Jesus, aquilo aconteceu? Deus sabe tudo. Ele fala, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, ele foi manifestado dele a obra de Deus. Para os discípulos ver, para os fariseus, para todos e para nós também. Então Jesus, ele curou esse cego de nascença. Alguém hoje cura um cego de nascença? Só Deus. E Deus hoje, nesses tempos nossos, ele não trabalha como... Não acontece isso. Deus não vai fazer isso. Se ele quiser fazer, ele faz. Então quer dizer que Jesus, ele não veio na terra para condenar os homens e nem julgar a condição do homem, na sua condição caída. Ele não veio condenar, porque os homens, está no Evangelho de João capítulo 3:16, 18. Lá Jesus fala, João fala, primeiro no versículo 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou ler aqui, senão não vou falar certo. O 18, aqui no 3:18, olha aqui, ao 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora o 18. Quem crê nele, olha bem, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está condenado. Ele está debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus. Mas ele ainda tem chance, ainda ele tem tempo de vida. Se ele morrer nessa situação, ele não tem mais solução. Mas por quê? Porque ele não creu. Então aqui nós vemos isso. Então ele estava condenado. E esse cego, ele dá a entender que Jesus curou ele da cegueira física e da cegueira espiritual. Então, e ele veio para libertar o homem pelo poder de Deus. Jesus lhe veio libertar o pecador, o homem, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Aí ele disse aqui no 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Vocês vejam só Jesus. Jesus não estava só. Ele não estava sozinho. Ele disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, que Deus enviou. Foi Deus Pai que enviou Deus Filho, muito claro, para salvar a humanidade. Entenderam? Obras têm que continuar, estas obras têm que continuar se por todos os que seguem a Cristo. Todos que seguem a Cristo, ele deve continuar essa obra, porque Jesus já foi. Então todos que servem a Cristo, todos cristãos, devem continuar nessa obra, que pregando, trabalhando para Jesus, enquanto é dia. Anote bem que fala no versículo 4, enquanto é dia. O que quer dizer esse enquanto é dia? Nós devemos trabalhar, continuar essa obra, que ele fala aqui, para daquele que enviou. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto ele tem vida, enquanto está neste mundo. Jesus, quando ele estava no mundo, então ele trabalhou, curando, multiplicando, salvando, dando alimento, multiplicando pães, multiplicando peixes. Então, ele fala assim, enquanto é dia, porque a duração de nossa vida, enquanto ele nos está dando vida, o que nós temos que fazer? Procurar servir a ele, porque depois que morrer, que aí é à noite, nós não vamos servir a ele. Nós devemos procurar ir na igreja, nos cultos, enquanto nós temos vida, enquanto é dia. Porque depois que morrer, já fez o que tinha que fazer. O que ele fez, bem, se não fez, misericórdia. Então, enquanto é dia, enquanto nós temos vida, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo. Então nós devemos trabalhar, devemos pregar, devemos servir a Cristo enquanto nós podemos. E um dia que não poder mais, que está aí no leito de enfermidade, quando está com saúde, vai só servir a carne, o nosso ego, o nosso gosto. Aí depois que está uma enfermidade, doente, não dá mais. E depois que morrer, ao final desta duração desta vida que nós temos que servir a Deus, é o milagre maior que nós podemos fazer. Esse poder, esse ministério, essa incumbência, Deus
Jesus Cristo ele deu para os crentes, para os seus discípulos: ide e pregai. Prega o evangelho. Devemos pregar. Aí ele disse no 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus, enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Durante de seu ministério terrestre, então ele estava ao vivo, presente com os discípulos, com as pessoas que seguiam. Jesus ele estava consciente em seu supremo de seu poder, de realizar para o mundo moral o que o sol faz para o mundo físico. Então Jesus ele estava no mundo. Quer dizer que o que o sol faz para o mundo, para a terra, ele clareia, ele ilumina. Então Jesus ele estava fazendo isso. E Jesus ele está aqui, as palavras dele na Bíblia, ele está iluminando para nós seguir. Irmãos, se não tivesse a Bíblia, como que nós ia seguir? Se não ficasse nada escrito, se Deus não tivesse amor na humanidade, se Jesus não tivesse amor na humanidade de entregar, ele não teria vindo do céu. Quem mandou o homem pecar? O homem ficaria irresponsável. Que ele desse só a lei para eles: vou dar uma prova muito difícil, que é impossível, e deu a lei de Moisés. Pronto, se viram as costas para o mundo, para a terra, e não deixasse nada escrito, nada de ensinamento, não pagasse os pecados, mesmo que deixasse escrito uma Bíblia tudo para nós. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se ele não estivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui tudo perdendo tempo em vão. Mas ele deixou escrito a luz, o sol, a luz de Cristo, a bússola, o escrito, a escritura sagrada, para nós seguirmos, para nós ter muito juízo, muito entendimento, para aprender a saber o que ele quer. Não é coisa difícil de saber como está agradando a Deus e como não está agradando a Deus. Sou a luz do mundo. Aqui ele disse no 6: tendo dito isto, aí depois, dá um tempinho, tendo dito isto, cuspiu na terra e, fazendo lodo com a saliva, untou com o lodo aos olhos do cego. Note bem, Jesus bastava uma palavra falar para ele assim: enxerga. Jesus, porque como nós vimos aquele dia do centurião, ele não precisou ir lá, de longe. Ele curou o filho lá, o servo, o criado lá do centurião. Os irmãos lembram dessa, foi acho que um dia disso para trás. E aqui Jesus, ele fez, porque o homem, ele é tão incrédulo, porque ele quer ver. Tomé, para poder crer que Jesus tinha ressuscitado e comparecido na reunião, ele não estava. Olha o prejuízo que está faltando numa reunião de crente, de discípulos, de seguidores. Tomé não estava. Quando ele chegou, falaram para ele: o mestre Jesus veio no meio de nós. Não acredito, eu não acredito. Eu tenho que ver, olha bem, não estava bom para ele. E colocar o dedo de lado, para poder crer. Então, aqui, como lá em Marcos 8:23, é Marcos 8:23, vamos ver. Aqui, tendo dito isso, cuspiu na terra e, fazendo lodo com a saliva. 8:23 e 25, depois não é ele lá. Então Jesus, ele usou também a saliva para curar.
não precisaria. Mas Jesus, ele trabalhava sempre de surpresa. O povo quer ver. A saliva para curar. A saliva não era um remédio medicinal, não era nada. Mas o que Jesus fez? Ele estava oferecendo oportunidade para os fariseus, para os outros verem o que ele estava fazendo, para eles crer, fazendo oportunidade para o homem, para mostrar para o homem quer ver algo. Por isso que eu estava falando no portão aí para o irmão que estava aí reclamando, falando de que não, das pessoas que não vêm na igreja, que era daquele tempo e tal, né? Olha, e as pessoas querem ver, para um templo ficar cheio, eles querem ver algo extraordinário. E a nossa igreja batista, em qualquer lugar, eu sempre fiz parte com essa 3, ela é simples, ela não tem novidade, ela não oferece nenhum conforto, só conforto espiritual, a palavra de Deus. Ela não mostra atividade, muitas atividades. O povo quer ver emoção, a emoção que cativa as pessoas. Os irmãos, nós, desde o hino, desde o cântico, de tudo, nós devemos cantar, apresentar para Deus. Não vou apresentar para a igreja, eu vou cantar um especial para a igreja. Tudo deve ser um coral bonito, vou cantar, apresentar para a igreja. Não é. Nós devemos apresentar para Deus. Louvor, honra e glória para Ele. Não é para homem, não é para a nossa glória. Muito que é glória para si. Quer ser aplaudido. Então nós vemos aqui, que ele diz aqui, para mostrar sua fé, obedecendo a ordem dele, de Jesus. Aí ele untou com o lodo aos olhos do cego. O homem precisa ver para crer. A saliva não era nada mais, nada menos que Jesus usou, que ele não precisaria. Jesus não necessita de ajuda de nada. Vamos ver aqui que eu falei Mateus, Marcos, para trás um pouco. Marcos 8, 23. Marcos 8, o versículo 22. Jesus cura um cego, é o mesmo lá. E chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então ele, tomando o cego pela mão, tirou-lhe para fora da aldeia, cuspindo em seus olhos, e pondo as mãos em cima dele, perguntou-lhe se via alguma coisa. Aqui ele já fez diferente, cuspiu nos olhos. Depois você está vendo alguma coisa? Escuta, veja só o que ele respondeu, Depois tornou a pôr-lhe suas mãos sobre seus olhos e lhe fez que olhasse firmemente. E ficando restabelecido, já podia ver ao longe e claramente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entre na aldeia, nem digas a ninguém. Então, aquele homem, Jesus também falou: vai para sua casa, não conta para ninguém. Então agora aqui, no versículo 7 aqui de João capítulo 9, ele diz-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, abre um parênteses, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Quem que era o enviado aqui? Jesus
era o enviado. Siloé, significado de Siloé, representava a cruz, onde ele iria mais tarde derramar o seu sangue para curar a cegueira espiritual da humanidade. Quem não tem Cristo está cego espiritualmente. Por isso que ele disse, simboliza o sangue derramado de Cristo, o qual ele extirpa todo o pecado. Ele arranca o pecado pela raiz. Jesus, o sangue de Cristo nas nossas vidas, ele arranca o pecado pela raiz. Qual é o pecado da raiz? Que veio lá do jardim do Éden, o pecado de Adão e Eva. Você note bem que Jesus, o poder do sangue de Jesus, ele tira o pecado da humanidade do passado, que você passou, depois que a pessoa aceita ele, perdoa todos os pecados passados, e os pecados presentes e o pecado futuro. Olha, limpa completamente. Mas basta crer, mas crer de verdade, a ponto de entregar e segui-lo. Seguir a Cristo. Vocês imaginam? Só nós não sabemos. Você está perdoado para sempre. O último pecado, nós não sabemos. Isso foi formulado, esse plano de salvação, antes da fundação do mundo. Jesus já formulou o plano da salvação. Isso está lá em Efésios capítulo 1 e Romanos capítulo 8. Já antes, já está. Jesus, ele é sabedor. Quando ele fez, Jesus já tem em mente, eles sabem quem vai crer antes de nascer ao povo, antes de ter a humanidade, antes de ter Adão e Eva. Ora, começou com Adão e Eva, hoje que população que está? Jesus já sabe quem vai aceitar e quem não vai. O nome está escrito no livro da vida. Mas não é que ele destinou quem ele quis. Baseado no seu conhecimento, no pré-conhecimento, Jesus na presciência dele, Jesus, ele conheceu antes, então ele predestinou. Não é a pessoa, eu sou predestinado. Não é eu que escolhi. Ele já antes, sabendo que vocês iriam aceitar, e quem vai aceitar ainda eles sabem. Esse vai viver, não vai morrer antes de professar a fé em Cristo. Se alguém morrer sem professar a fé em Cristo, Deus deu tempo. Deus trabalha diferente com uma alma e com outra. Um já morre desde o ventre. Deus já sabe que não vai aceitar mesmo. Ele é conhecedor. E outros ele deixa. Partiu sem Cristo. Deus já sabe. Então nós vemos aqui isso aí, que significa enviado. Fecha o parênteses. Então Jesus, enviado de Deus para a salvação do mundo. Ele foi enviado. Agora, e nós aqui, como somos discípulos dele, nós aprendemos com ele, então nós devemos também levar esse plano da salvação que Jesus nos ensinou, deixou, para as pessoas que não sabem, pessoas que são religiosas apenas. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. É isso que é milagre. Espiritualmente se refere a todos os que estão limpos no precioso sangue de Jesus Cristo. Só então podemos ver como era, olha, como nós éramos, e ver como nós somos agora.
Então nós devemos que nós somos diferentes de como nós éramos. O nosso pensamento, a nossa crença. Nós não podemos ter a mente confusa. Quem tem a mente confusa com igreja, com qualquer coisa da Bíblia, da fé, por exemplo, é porque ele não conhece a doutrina verdadeira de Cristo. Então, aqui o versículo 8. Então, os vizinhos e aqueles que Dante tinha visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? O versículo 8 do capítulo 9. Aqueles que conheciam o cego pessoalmente. Conheciam. Veja só que testemunho que esse cego, depois que ele foi curado, e o testemunho que Jesus deu, a mudança, uma mudança milagrosa que tinha ocorrido. Aí falar, não é este aquele que estava sentado, olhava assim para ele. O 9, uns diziam, é este? É este, versículo 9, e outros, parece com ele. O povo apenas conversando lá, no versículo 9, um dizia, é este, aí outros, parece com ele. Ele dizia, o cego, sou eu mesmo. E o cego aqui, olha só, ele queria que todos soubessem e crescem que era ele. Então nós devemos dar o testemunho que a pessoa chega, é esse o fulano que eu conheci antes. Nós deve ser assim. É este o fulano, o cicrando, que eu conhecia antes. Às vezes, quando no mercado, não vou falar o nome, que eu vou sempre, eles brincam, alguns brincam comigo, conheceu o passado. Você lembra o tanto que você cantava bastante? Tocava sanfona, lembra? Você via em Marília e tal. E encontrei esses dias na rua, já vindo a pé. Falou, Rabal, sanfoneiro, você ainda toca sanfona ainda? Falei, toco sim, hinos, toco hinos. Convidei ele para vir na igreja, falei para ele vir na igreja, que eu encontrei embaixo, eu encontrei ali em cima. Falei, vem na igreja assistir. Lá eu toco alguns hinos, ó. A sanfona eu sei tocar. Bom, fecha o parênteses, não abrindo parênteses, mas... Então, aí ele falou assim, ele queria que eles crescem. Quem fez este milagre, apesar dos líderes religiosos, né, ele não tinha vergonha de Cristo para nada. A pessoa, quando aceita Jesus, ele não tem vergonha de carregar a Bíblia, ele não tem vergonha de falar de Cristo, porque ele tem o mais importante que o mundo não tem. Fala o mundo em geral, porque muitos têm. Ele tem o rei dos reis, o dono do universo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando. Como que a gente vai ter vergonha de você ficar sério, fechar a filosofia, fechar o rosto para com alguém que faz uma brincadeira maldosa, uma besteira, uma coisa imoral? Fecha. Não. A pessoa, pronto. Nós não podemos participar disso. Não devemos. Podemos não, nós não estamos debaixo de lei. E nem tão pouco ele não tinha vergonha. Ao 10. E lhe disseram, como se te abriram os olhos? Perguntando. Ele respondeu e disse, o homem chamado, já falou, o homem chamado Jesus feiludo e untou-me os olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, este homem, então ele começava a repetir exatamente o que Jesus lhe havia dito. Ele começou a falar para as pessoas, lava-te e vai
no tanque de Siloé. Ele fez isso, ele ia com fé. Agora, como é que nós falamos? Vai para Jesus, que Ele te cura. O milagre maior, pecado da condenação. Você vai continuar sendo pecador. Aí então fui, lavei-me, ele diz, lavei e vi. Então, visto que este homem, nascido cego, aqui no versículo 11, jamais tinha visto algo, e agora ele podia ver, fisicamente e espiritualmente. Ele viu. Aí no 12, então lhe disseram, onde está ele? Já começaram a perseguição. E respondeu, não sei. Não sei. Parece que foi perguntado com um pouco de zombaria. Eles perguntaram. Ele respondeu, não sei. Vamos dizer agora. Tem que parar porque a hora está quase esgotada. Pior cego é aquele que não quer ver. Que é a pior cegueira, é a de não, aquela alma que não quer ver. Esse queria ver fisicamente e querer ver espiritual. Agora aquele que não quer ver, não quer ouvir o espiritual, é surdo e cego. Vamos dizer cego porque ele não quer ver. Ver com os olhos da fé. Ver a clareza do Evangelho, das boas novas. Ver quanto que é importante a palavra de Deus, as Escrituras. Eu sei que é difícil. Você ficar num banco aí, 1 hora, o primeiro culto é 1h30. Ficar 1 hora aí, para ouvir um sermão. Mas para ficar 2, 3 horas numa arquibancada, assistindo um show, qualquer tipo, passa. Aí tem a resposta para isso, porque lá você distrai, passa o tempo e não vê. Você vê? E na igreja, não. Mas precisa, irmãos, ganhar esse tempo para servir a Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Possamos estar amanhã aqui novamente. Que hino que o irmão falou cantar? O 191? Que hino que ele é? Dá um comecinho aí para saber. Aquele fala, ó que mensagem cheia. Nós cantamos esse dia, né? Não cantamos? Então vamos cantar aí, vamos gravar aí. Eu pensava que era outro. R$ 191. Foi quarta-feira que cantamos ele? Cantamos o Daniel, onde está? Eis a nova.
minha alegria.